Olá, nós vamos estudar hoje um pouco da história de um homem, um discípulo chamado João Marcos. Eu convido você a abrir a Bíblia ou a pesquisar essa história no livro de Atos, no capítulo 15, dos versos 36 ao verso 40. Atos, capítulo 15, verso 36 ao verso 40. Depois você pode ler o trecho todo. Eu vou ler nesse momento o versículo 39 e o versículo 40. A palavra de Deus diz: Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Essa história está dentro do contexto da segunda viagem missionária de Paulo. Paulo foi o segundo maior instrutor que o mundo já conheceu, depois de Jesus Cristo. E a maioria dos eruditos costuma dizer que Paulo fez 3 viagens missionárias. Mas eu digo que Paulo fez 4 viagens missionárias, porque a sua última viagem foi a Roma. E ali em Roma, ele foi executado, ele foi decapitado às margens de um rio, diante de algumas testemunhas que acompanharam ali esse ato. Então o apóstolo Paulo não foi executado dentro da cidade de Roma. Ele foi executado fora da cidade de Roma. E aqui nós encontramos esse personagem em desavença com Barnabé. Quando nós estudamos as epístolas paulinas, nós verificamos que muitas vezes o nome de Barnabé vem antes do nome de Paulo. E algumas vezes também o nome de Paulo vem antes do nome de Barnabé. Então, de acordo com a crítica textual, o nome que vem antes é o nome que estava em liderança naquele momento. E na realidade aqui, me parece que Paulo e Barnabé eram os 2 líderes que estavam ali equiparados, já tinham feito uma primeira viagem missionária, e nessa primeira viagem missionária tinham levado João Marcos, que era um jovem aprendiz. Mas aconteceu que nessa primeira viagem missionária, João Marcos, ele desertou, ele desistiu dessa viagem e ele voltou então para o lar da sua mãe, para o conforto do seu lar, onde ele estava ali em segurança, onde ele pôde estar em melhores condições, porque a primeira viagem missionária ela foi muito difícil. Então aqui na segunda viagem missionária surgiu a questão: que atitude nós devemos tomar com João Marcos? E essa foi então a questão ali entre Paulo e Barnabé. Resumindo, Paulo escolheu a Silas, que era um grande obreiro, e Barnabé tomou consigo, escolheu a João Marcos. Nós tiramos daqui uma lição muito poderosa, que diz que nós devemos abraçar, nós devemos amparar aquelas pessoas que estão em estado de fraqueza, que estão em desalento. Porque João Marcos, então, ele havia decidido novamente se devotar ao ministério. Mas Paulo, por meio
de uma influência um pouco mais rígida, com o pensamento assim, olha, nós precisamos de repreensão, não permitiu com que Marcos participasse dessa viagem. Mas Barnabé, ele nos trouxe uma lição importante aqui desse trecho da palavra de Deus, porque o pensamento de Barnabé é: todos nós precisamos de um apoio. Então, nesse momento, quando você ouve a palavra de Deus, quando você escuta a voz do Espírito Santo, a sua mente, ao seu coração, você pode estar passando por uma situação difícil. E lembre-se que João Marcos não desistiu. Se você ver o relato, ele acompanhou Barnabé, Paulo tomou Silas e eles foram ali para caminhos diferentes. Mas, no entanto, o resumo aqui é que Paulo desacreditou a João Marcos. A grande lição que nós podemos tirar também é entender o que aconteceu com João Marcos. Então nós precisamos procurar, né? E nós encontramos aqui em 2 Timóteo, no capítulo 4, no verso 11, onde o próprio apóstolo Paulo, um pouco antes da sua morte, estava juntamente com Lucas, e totalmente abandonado pelos homens ali, mas não por Deus. Ele disse, no verso 11 de 2 Timóteo capítulo 4, somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Isso está registrado na palavra de Deus. E nós encontramos nesse verso o homem que Paulo pensou que havia fracassado. Nesse momento Deus fala aos nossos corações. Aqueles que se sentem fracassados, aqueles que estão passando por um desafio, um momento de dificuldade muito grande. Lembre-se, quando nos colocamos nas mãos de Deus, Deus nos ampara. E eu quero finalizar essa história dizendo que os relatos da igreja e a história mostram que esse jovem chamado João Marcos, que foi desenganado, que foi desalentado, esse jovem trabalhou com Pedro em Roma, e lá ele escreveu o primeiro evangelho, o Evangelho de Marcos, nos deixando um grande legado. Então, se um dia alguém perguntar para você qual foi o primeiro evangelho a ser escrito, claro que a sua resposta será o Evangelho de Marcos. Mas se você acompanhar na Bíblia, você vai encontrar ali 4 evangelhos. O Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas e o Evangelho de João. O Evangelho de Mateus, por uma questão canônica, ele vem antes do Evangelho de Marcos. Mas o Evangelho de Marcos foi escrito antes do Evangelho de Mateus. Graças à ação do poder do Espírito Santo na vida desse jovem desacreditado. Então Deus pode tomar um pedacinho de carvão e transformar esse pedacinho de carvão num diamante, uma pedra muito preciosa. A lição maior para nós hoje é: nunca desista. Nunca desista dos seus objetivos. Nunca desista dos seus sonhos. Nunca desista daquilo que você tem proposto no seu coração. Daquilo que você deseja, daquilo que você deseja para edificação. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde nesse momento, que possamos assimilar essa lição aqui desse evangelho e desse evangelista. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor te guarde. Até a próxima mensagem.